Continuação do livro Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Como se livrar dos comportamentos que atrapalham sua vida. Capítulo 3. As 5 leis das limitações pessoais. Mais de 3 décadas separaram o meu trabalho com Janice e Tony do tempo que passei com Peter e Daniel. Durante esses anos, minha empresa teve o privilégio de atender a nomes excepcionais das áreas de negócios, esportes e educação. As informações que coletamos contavam sempre a mesma história. Em todas as áreas, pessoas talentosas e capazes estavam sabotando o próprio sucesso. Mas elas também estavam descobrindo que podia alcançar seu potencial depois de identificar e superar as limitações que as prejudicavam. Com base nessas experiências e reflexões, criamos um sistema completo para identificar os fatores específicos que restringem nosso desempenho. Assim, foi possível desenvolver um plano personalizado para vencê-los. O cerne do sistema é composto por um grupo de princípios simples que mostram o impacto das limitações pessoais em sua vida. A esses princípios, dei o nome de as 5 leis das limitações pessoais. Utilizadas em conjunto, constituem uma base sólida para o programa de crescimento pessoal que será apresentado nos próximos capítulos. Lei número 1. Todos temos limitações pessoais. Todos nós conhecemos figuras públicas que aparecem nas manchetes diariamente, vítimas de ódio, da cobiça e de fraquezas morais. Mas também estamos familiarizados com problemas em pequena escala. Pais que reclamam demais dos filhos, o chefe defensivo demais que não aceita opiniões. Ter limitações faz parte do ser humano. Eu tenho. Todo mundo que eu conheço tem. E você tem? Como já vimos, algumas são mais prejudiciais do que outras. E não faz sentido preocupar-se com pequenas inconveniências quando uma catástrofe em potencial está nos aguardando logo adiante. À medida que eu desenvolvia o processo de superação das limitações pessoais, percebi que elas se dividem em 3 grupos. Grupo número 1. Limitações inconsequentes. Este grupo não faz muita diferença na vida diária, a menos que interfira com um papel ou trabalho específico. Por exemplo, ter pouco senso estético, ser baixo ou alto, ou ser canhoto geralmente tem um impacto mínimo no sucesso de alguém. 2. Limitações delegáveis. São as deficiências para as quais você pode contratar alguém. São potencialmente graves, mas deixam de sê-lo se outra pessoa tiverem a solução. Entre as limitações substituíveis, podemos citar: falta de cuidado com a casa, contrate um empregado doméstico. Desorganização, contrate um secretário ou assistente. E mau domínio da língua escrita, use um corretor ortográfico ou contrate um editor. 3. Limitações intransferíveis. Essa categoria terá impacto mais profundo na sua vida pessoal e profissional. Eu vivo tentando contratar alguém para fazer ginástica em meu lugar, mas nunca dá certo. Essas limitações incluem comportamentos como baixa autoconfiança, pouco autocontrole e outros problemas que só você pode mudar. Por exemplo, falta de confiança nos outros. Cuidar deste grupo lhe trará os maiores benefícios. Todos os casos deste livro enfocarão os comportamentos da 3ª categoria. Tenho pouco interesse em dedicar tempo demais a limitações inconsequentes ou insignificantes. Aquilo que pode ser resolvido por alguém contratado certamente tem importância, mas sempre ficará em segundo plano com relação às dificuldades graves com as quais só eu sou capaz de lidar e que só eu posso corrigir. Depois de pensarmos em nossas metas, nossos papéis e relacionamentos,
estaremos em uma posição melhor para entender que limitações podemos ignorar, delegar ou assumir. Saber a diferença é a chave para identificarmos as que têm maior impacto em nosso sucesso. Só então podemos pretender começar a colher os frutos que desejamos. Lei número 2. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Há uma velha história sobre como os caçadores capturam macacos na África. Eles esvaziam um coco, deixando um buraco do tamanho da mão do animal. Colocam dentro um pedaço de laranja ou banana e o amarram a uma árvore. O cheiro atrai o macaco, que enfia a mão no coco, e então percebe que o buraco não é grande o suficiente para que ele retire a mão e o pedaço de fruta. Para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando. Só que ele não solta. Fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que o captura facilmente. Já viu isso antes? Muitos de nós somos prisioneiros de nossas limitações e continuamos nos agarrando a elas com tenacidade, até mesmo a questões mal resolvidas do passado, porque não conseguimos ou não queremos encarar o problema. Assim como o macaco, ficamos paralisados e presos entre dois mundos, sem perceber que estamos escolhendo a negação em detrimento da liberdade. Pense no jovem Tony indo parar na cadeia ou na falta de boa vontade de Daniel para se autoanalisar. Os problemas com os quais eles não lidaram os tornam incapazes de progredir em seus contextos. No caso de Daniel, o sucesso em outros aspectos da vida o levou a acreditar que ele não precisava dar atenção às suas falhas. Já Tony, provavelmente, nunca acreditou que fosse capaz de mudar para melhor. As duas posturas são prejudiciais. Superar nossas limitações é possível e necessário se quisermos aproveitar a vida ao máximo. Aceitar esse fato nos ajudará a abandonar o velho e a acolher o novo. Lei número 3. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Incentivei Peter a ouvir os colegas e a mulher por um motivo. É bem provável que os problemas que surgem no trabalho ocorram também em casa. As limitações o acompanham aonde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem em nossas vidas. As limitações pessoais assumem várias formas. Embora a maioria seja comportamental, de vez em quando alguma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que você está fazendo para tocar a vida. Em geral, todos fingem não estar vendo, acreditando que estão sendo gentis, mas acabam causando mais danos à pessoa ao não enfrentar o problema. Vejamos o caso de Richard. Tínhamos acabado de nos reunir com os executivos de uma empresa com a qual estávamos trabalhando. Antes de ir embora, eu quis consolidar as últimas informações. Fiz uma pergunta aos dois homens que estavam comigo. Poderiam falar sobre Richard? Ele parece ser brilhante. O presidente logo respondeu. Ele é inteligente e um profissional muito ético. Minha próxima pergunta o surpreendeu. Por favor, me contem sobre a protuberância na cabeça dele. Vocês sabem o que é? Eles se entreolharam. Parecia que nenhum dos dois queria reconhecer o que era a característica física que mais chamava a atenção em Richard. Uma grande saliência na lateral da testa. Quando ele foi contratado, tinha um calombo, mas depois foi crescendo, um deles disse. No começo não era problema, pois suas tarefas e área de responsabilidade eram limitadas. Mas, hoje em dia, ele tem reuniões o dia todo com clientes e representa a empresa em vários compromissos. Nós nunca tocamos nesse assunto com ele, nem
saberíamos por onde começar. Pode deixar que eu falo com ele e descubro qual é o problema. Ambos pareceram chocados ao constatar que eu pretendia discutir essa questão. Agendei a visita seguinte à empresa e marquei algumas conversas particulares a fim de avaliar as limitações pessoais de alguns funcionários, entre eles Richard. Sou analista. Meu desejo é falar sobre tudo que possa afetar o bem-estar e as chances de sucesso das pessoas. Por mais que o problema de Richard fosse delicado, seus desdobramentos não eram. Como ignorar uma saliência do tamanho de uma bola de golfe na testa de um homem, bem acima do olho direito? Quando voltei lá, Richard e eu nos sentamos na sala dele, e após alguns minutos de conversa, toquei no assunto. Richard, me fale sobre a protuberância na sua cabeça. Ele me olhou espantado e perguntou. Ela o incomoda? Nem um pouco, respondi. Mas, provavelmente, está interferindo no seu rumo profissional. E isso sim me incomoda. Quero saber se há alguma forma de ajudar. Ele me contou a história. Quando estava no ensino médio, eu jogava futebol americano. Muito bem, mas só media 1,75. Então, tomei esteroides. Cerca de 6 meses depois, surgiram alguns calombos nos braços e nas costas. Este aqui começou a aparecer um ano depois. Na época, eu achava que valia o risco para poder jogar com os caras grandes, mas hoje tenho que conviver com as consequências das escolhas que fiz. Você já tentou descobrir se ele pode ser removido? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça. O que sua mulher diria se você perguntasse a opinião dela? Você conhece alguma mulher que queira se casar com cabeça torta? Ele perguntou, rindo. Eu agradeci a franqueza e o senso de humor em relação ao problema. Concordamos que a protuberância não teria por que ser o primeiro aspecto que as pessoas reparassem. Ele consultaria um médico a fim de saber o que poderia ser feito. Richard marcou a consulta e, após o exame, o médico insistiu para que ele removesse a protuberância imediatamente, pois ela estava começando a se fixar no crânio. O seguro-saúde arcou com a maior parte das despesas e a empresa pagou a diferença. Sem a saliência na cabeça e provavelmente com uma expectativa de vida mais longa, a história de Richard teve um final feliz. Mas vale a pena examinarmos estas questões? Faz bem a um homem viver com uma protuberância na cabeça que ninguém jamais menciona? As pessoas devem permitir que amigos, parentes e colegas convivam com algo que obviamente prejudica seu desempenho, aparência ou sucesso sem procurar uma forma de ajudar? Não vale a pena correr o risco de enfrentar 1 ou 2 momentos de constrangimento para se livrar, de uma vez por todas, de um grande incômodo. A protuberância na cabeça de Richard o acompanhava a todas as partes e provavelmente era objeto de piadas ou comentários na ausência dele. É claro que essa não é uma situação típica e, como psicoterapeuta, tenho a vantagem de as pessoas saberem que estou ali para ajudá-las. Em questões que requerem grande sensibilidade, em geral, o privilégio de falar sobre assuntos íntimos ou difíceis deve ser conquistado com confiança, à medida que se constrói o relacionamento. E vale a pena assegurar-se primeiro de suas motivações e ter certeza de que está fazendo isso porque quer o melhor para o outro, não porque aquilo incomoda você. Além disso, muitos não percebemos que algumas limitações pessoais são tão visíveis para os demais quanto uma protuberância na cabeça.
Problemas que os outros não mencionam, mas que não lhes permitem focar nossos maiores atributos. Precisamos examinar com franqueza o impacto que cada deficiência tem em nós e naqueles à nossa volta. Pessoas queridas, parentes, funcionários. Todos eles merecem o melhor que possamos lhe oferecer. Há uma boa chance de descobrirmos algo em que precisamos melhorar. Talvez até percebamos que não é tão difícil quanto parecia e que os benefícios compensam de longe nossos medos iniciais. Lei número 4. As limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Nasci com descalculia, déficit no aprendizado de matemática. Imagine o que aconteceria se eu fosse contador. Minha dificuldade com números faria de mim uma péssima escolha para esse cargo. Eu, provavelmente, levaria a empresa à falência e seus diretores à cadeia. Embora os comportamentos tendam a permear todos os aspectos da nossa vida, paradoxalmente, eles só se transformam em limitações quando impedem que alcancemos objetivos específicos. O impacto das nossas dificuldades pode variar, dependendo do nosso papel ou do contexto em que estivermos. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser uma vantagem em outra. Por exemplo, um professor do ensino médio com um comportamento agressivo terá muito mais problemas se der aulas de matemática do que se for técnico de futebol, embora precise administrar sua agressividade em todos os aspectos da vida. Ser analítico talvez ajude um físico no trabalho, mas pode se tornar um empecilho para alguém com um cargo dinâmico na área de vendas ou na de marketing. Ser pouco agressivo não é bom para alguém que pratique automobilismo e ter baixa autoconfiança. Não é bom para um cirurgião. Eu não gostaria de ter um professor pouco atencioso, nem um contador com acessos de criatividade. É simples. Nossas deficiências pessoais estão atreladas às tarefas que executamos. Para compreender plenamente nossas limitações, devemos considerá-las em termos dos vários papéis que desempenhamos na vida. Precisamos avaliar cada uma dentro de seu contexto e determinar se ela está nos impedindo de obter o melhor resultado possível em uma dada posição ou situação. Lei número 5. Quem tiver menos limitações, vence. Aqui chegamos ao cerne da superação das limitações pessoais. A recompensa por vencer suas limitações. Ano após ano, provamos que as pessoas que decidem identificar e eliminar suas limitações pessoais se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carregar, mais longe irá. Essa última lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual, que também terá impacto sobre seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco complicada. Então, acompanhe meu raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com o menor número de limitações vencem, mas sim que se saem melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Estas interferem regularmente e causam danos a relacionamentos e à sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. Esse conceito requer um exame mais atento, pois a filosofia por trás dele é importantíssima. É verdade que muitas pessoas simplesmente nascem com menos limitações do que outras. Por exemplo, Werner Hazard, um dos integrantes da minha equipe, foi modelo internacional e viajou o mundo todo. Ele é bonito, atlético e estudioso da língua inglesa. A maioria de nós não recebeu os dons e talentos que ele possui naturalmente. Contudo, ter nascido com menos limitações e restrições não é o mesmo que crescimento pessoal. Promover o crescimento pessoal significa dar atenção a tudo na sua vida que impede que você atinja seu pleno potencial.
Não devemos confundir alguém que está cercado desses atributos com alguém que aprendeu a aplicar seus dons de forma valiosa. Verne trabalha muito para ser o melhor em tudo que faz. Sim, ele é talentoso, mas o que o torna diferente é sua paixão e determinação. Em última instância, este livro é sobre vencer. Isso não significa apostar corrida ou ganhar mais dinheiro. Significa que você vai se tornar o melhor que pode ser. Você ganha o prêmio por ser você, o melhor você que existe. Bom, gente, paramos aqui no capítulo 3. Em breve estarei postando o capítulo 4. Espero que vocês tenham gostado. E, se possível, dê seu like e se inscreva no canal. Gratidão a todos. Eu não acredito que não gravei. Não acredito que não gravei.